Igreja, é conhecimento da maioria aqui de nós, os cativeiros enfrentados por Israel em toda a sua história. Nós conhecemos aqui os dois principais cativeiros e nós vamos falar sobre isso nessa noite. E todo mundo aqui tem conhecimento de dois momentos importantes da história de Israel, onde eles foram levados para o cativeiro, onde eles foram escravos. Mas muita gente ouve falar sobre cativeiro, mas o que vem a ser o cativeiro? Então, cativeiro é um lugar onde a pessoa se encontra presa, cativa, prisioneira, escrava. Cativeiro é um lugar onde a pessoa é privada da sua liberdade, de fazer o que normalmente ela faz. Quando a pessoa está no cativeiro, ela está subjugada a outros, está subjugada a um dominador, agindo e fazendo escolhas de acordo com aquilo que aquele que lhe subjuga ordena. Então, se a pessoa está no cativeiro, ela não pode se movimentar do jeito que ela quer. Se a pessoa está presa, está cativa, está escrava em um cativeiro, ela não pode fazer o que ela quer, quando ela quer, ela não pode ir onde ela deseja, ela fica dominada, e aquela pessoa que está dominada vai caminhar, vai seguir as ordens daquele que o domina. No cativeiro a gente fica limitado dos nossos movimentos. Temos limites que não podemos ultrapassar, e esses limites não são só físicos, mas no cativeiro, os limites também são mentais, são emocionais, são espirituais. Amém? E vocês sabem que Israel, como eu falei, passou por dois cativeiros, que são do conhecimento de todos nós, e a Bíblia nos deixa muito bem claras essas histórias. E o primeiro cativeiro foi o que eles passaram no Egito. Gênesis 15, 13 diz: então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza de que sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Aqui era Deus quando chamou Abraão e falou: nem filho tu tem, mas a tua geração será peregrina em terra alheia. Mesmo agora você não tem filhos, mas chegará um momento que você terá filhos, você terá uma nação de filhos, e essas pessoas estarão cativas em terra alheia, numa terra que não pertence a vocês, durante 400 anos. E aí começa a história do êxodo, começa a história do cativeiro no Egito, lá depois que José vai para o Egito. Vocês conhecem a história, filho de Israel, né, os seus irmãos os vendem, são os 12 irmãos que dão origem às tribos de Israel, e ele é vendido. José é vendido porque Jacó, depois que passa a se chamar Israel, tem 12 filhos, e seus filhos mais velhos têm inveja de José, porque José é o filho amado, é o filho querido, é o filho desejado. E aí ele é vendido pelos irmãos, acaba crescendo, sendo criado, e toda a sua adolescência e a sua vida adulta acontece no Egito. E aí lá no Egito ele se torna uma pessoa muito importante. Vocês lembram da história? Foi humilhado, foi perseguido, foi preso injustamente, mas acaba que Deus o liberta e ele chega a ser o braço direito de Faraó, o governador do Egito. E aí ele se torna um grande homem, conhecido e poderoso no Egito. E aí sua família está passando fome em Israel, em Canaã ainda na época. E aí o que ele faz? Ele manda chamar seus irmãos, seus pais. E ali eles chegam, por volta de 70 pessoas, ao Egito. E ali quando eles chegam no Egito, eles começam a formar suas famílias ali, eles começam a ser criados ali e saem de Canaã. E aí passam-se 400 anos. Dos 70 que chegaram, eles saem depois para a terra de Canaã, cerca de 3 milhões de pessoas. Então, por cerca de 4 gerações, eles ficaram escravos no Egito, eles ficaram cativos no Egito. E ali o faraó conhecia José, deu moral a José, traz sua família. Eles foram criados, mas a palavra de Deus diz que em determinado momento um outro faraó assume o comando do Egito. E esse outro faraó não conhecia José, não dava moral para José. E aí o que ele faz? Ele fala: cara, essa galera que veio de Canaã aí, esse povo, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, estão crescendo demais. Eles são inteligentes, eles são bons de guerra. Se eles continuarem crescendo assim, eles podem se juntar com os inimigos nossos e tomar nossa terra. Vamos escravizar eles. E aí eles se tornam escravos no Egito. Êxodo 1, versículo 1 diz assim:
São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Asser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multipliquem, e para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhe amargaram a vida com dura servidão: preparar o barro, fabricar tijolos, fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. Então essa escravidão aqui no Egito, e a gente vai comparar depois com a escravidão com o cativeiro lá da Babilônia, era de escravo mesmo. Era de apanhar, de sofrer, de passar necessidades. Então essa escravidão aqui no Egito foi assim, durante 400 anos, 4 gerações. E aí já começa a mudar a cultura, né? Porque o cativeiro faz isso. O cativeiro começa a mudar a forma que você pensa. O cativeiro faz você mudar as suas crenças. No Deus que você acredita, você começa a desacreditar do seu Deus. Muda a sua cultura. Por isso que Israel, durante 40 anos ali no deserto, foi Deus pegando Moisés e forjando e ensinando o povo novamente quem são vocês. Porque chegaram lá com Israel, chegaram lá com 70 pessoas, com Jacó e seus filhos, era uma coisa. Mas 400 anos depois, escravos, os caras nasciam no Egito. Eles estavam nascendo no Egito, né? Então você vê, quando volta Caleb, quando volta Caleb e... deu branco agora. E Josué, tinham nascido no Egito. Tinham nascido no Egito, não tinham nascido em Canaã. Então, aquela galera que saiu lá, saiu com a outra cultura. E aí, imagina, você 400 anos depois, seu tataravô, está lá atrás a tua história. Será que você adora a Deus? Vamos dizer que ele era um grande homem de Deus, ou tinha outras práticas. Será que a sua prática é igual a dele há 400 anos atrás? Não tem, é difícil manter essa cultura. É difícil de manter exatamente da mesma maneira. Então Deus teve que trabalhar isso, porque uma das coisas que acontecem no cativeiro, na escravidão, é a mudança de cultura, a mudança de mentalidade. Então, eles eram escravos, eles apanhavam, eles sofriam, eles eram humilhados no Egito. Então esse foi o cativeiro e o tempo de escravidão de Israel no Egito. Mas é algo importante a se destacar, que sempre que há cativeiro, que sempre que há escravidão, que sempre que há prisão, Deus sempre levanta um libertador. Amém? Deus nunca esquece do seu povo. Deus nunca deixa lá e fala: bicho, agora o problema é de vocês pecaram, erraram e fica aí afunda. Deus sempre dá o escape. E não foi diferente assim no Egito. Deus levanta Moisés para libertar o povo. Amém? Quem liberta é Deus, mas ele sempre levanta um homem de Deus para ser usado por ele para libertar aquele povo. No caso do cativeiro do Egito, Deus levanta um homem para libertar o povo de Israel, Moisés. Então sempre que há cativeiro, sempre que há prisão, sempre que há escravidão, Deus levanta alguém para libertar. Amém? Êxodo 3:7 diz assim: então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para
ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel. E Deus respondeu: eu estarei com você. Então a gente vê então Deus usando Moisés como libertador de Israel do cativeiro do Egito. Deus sempre levantava homens de confiança. Deus sempre vai levantar seus guerreiros, seus homens cheios do Espírito de Deus para libertar do cativeiro. Então sempre que há cativeiro, sempre que há escravidão, sempre que há uma prisão, Deus vai levantar um libertador, amém? Por outro lado, cerca de 1000 anos depois, mais ou menos, 1000 anos depois do primeiro cativeiro do Egito, Israel acaba caindo em outro cativeiro. Agora o da Babilônia. Nesse tempo, Israel já vivendo em Canaã, já na terra de Israel, já no seu território, eles começam a se afastar de Deus, a pecar novamente. E aí, quem foi o primeiro rei de Israel? Deixa eu ver como é que vocês estão. Saul. Muito bem, Saul. Davi não, Davi foi o segundo. Saul, Davi e Salomão. Salomão, filho de Davi, o terceiro rei. E o que acontece depois dele? Israel se divide em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Nisso eles ficam meio tretados. O reino do sul é levado pelo exército assírio e o reino do norte, e o reino do sul é tomado pelo império babilônico de Nabucodonosor. O reino do sul é ali a região de Jerusalém, o território de Judá. Então 1000 anos depois de terem saído do cativeiro do Egito, eles caem em outro cativeiro, agora da Babilônia. Segundo Reis, capítulo 25, versículo 1 diz: acontece que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho do portão que fica entre as 2 muralhas, perto do jardim do rei, fugindo na direção do vale do Jordão. Mas os exércitos dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o rei Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia, em Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Mataram os filhos de Zedequias na frente dele e então lhe furaram os olhos, amarraram-no com correntes e bronze e o levaram até a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia veio a Jerusalém, queimou a casa do Senhor, o templo e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Então, lá vai Israel mais uma vez no cativeiro. 1000 anos depois do cativeiro do Egito, da escravidão no Egito, agora eles caem no cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor invade Jerusalém, queima o templo, destrói a cidade, mata muita gente e leva boa parte da população para o cativeiro da Babilônia. E é algo que a gente tem que atentar aqui. O cativeiro do Egito, eles eram escravos. Eles apanhavam, eles sofriam muito, apanhando, passando fome, necessidade. Era o trabalho braçal. O cativeiro da Babilônia, eles não levaram toda a população. Eles levaram aqueles que eram sábios, aqueles que eram jovens, inteligentes, de negócios. Eles pegaram pessoas para trabalhar no reino para Nabucodonosor. Foi um cativeiro diferente. Foi uma escravidão de uma maneira diferente. O que eles não podiam fazer? Adorar a Deus. Amém? Tanto que quem era um dos principais conselheiros de Nabucodonosor, um jovem inteligentíssimo, destaque em Jerusalém, Daniel. Daniel era um desses caras. Então ele não ficava apanhando, fazendo tijolo, construindo casa para Nabucodonosor, como os caras faziam no Egito. Ele, na verdade, ele era usado com a sua inteligência para organizar o governo na Babilônia. Amém, queridos? Jeremias 25:11 diz: toda esta terra virá a ser ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Então o primeiro cativeiro durou 400 anos e o segundo cativeiro dura 70 anos. Deus já tinha previsto isso.
Na Babilônia, Deus estava preparando espiritualmente aquele povo para ter um DNA formado e forjado para suportar as pressões. Porque é ali, justamente na Babilônia, onde surgem as sinagogas, que eles eram judeus, amém? Então os judeus foram lá, no aperreio, no cativeiro, na escravidão, na prisão, que eles começam a desenvolver mais ainda seu lado espiritual. Então é lá que se criam as sinagogas. Para você ter noção, os nomes do calendário judaico hoje, do calendário hebreu, são todos nomes babilônicos. Então teve muita influência esse tempo da Babilônia. Por quê? Se você pegar, quando eles começam a voltar para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, nem todo mundo quis voltar. Alguns voltaram, porque alguns já tinham formado famílias lá, eles não estavam numa prisão. Eles tinham seus negócios, alguns já tinham seus negócios, suas empresas, e falaram, cara, para que eu voltar para Jerusalém? Eu já tenho minhas coisas aqui, tá de boa, vou ficar aqui tranquila, como se estivesse vivendo num outro país. E aí muitos deles não voltaram. Mas assim, como aconteceu no Egito, como eu falei para vocês, como na palavra de Deus mostra para a gente, sempre que existe escravidão, sempre que existe cativeiro, Deus levanta um libertador. Amém? No caso da Babilônia, quem foi? Deus levantou Esdras, Neemias e Zorobabel. Então foram em 3 estações, eles vão voltando para reconstruir Jerusalém. Reconstrói o altar, reconstrói o templo, reconstrói a cidade, reconstrói os muros e assim vai. Percebam então que nos 2 cativeiros enfrentados por Israel, além de sofrimento físico, além da prisão física, também eram cativeiros espirituais. Porque eles eram forçados a adorarem a outros deuses. Eles não podiam adorar a Deus. E aqueles que os oprimiam tentavam de todas as formas mudarem, atingirem, modificarem a sua identidade espiritual. Daniel teve seu nome mudado. Seus 3 amigos tiveram seus nomes mudados. Sempre quando você está no cativeiro, quando você está numa prisão, como eu falei, o inimigo vai tentar mudar a tua identidade. Ele vai tentar mudar a tua característica. Ele vai tentar te afastar de Deus. Amém, igreja? Entendido aqui até agora? Mas igreja, nessa noite eu não quero falar desses 2 cativeiros. Quero falar de uma outra história que não é explicada como um cativeiro na Bíblia, mas que se a gente avaliar e prestar bem atenção, é um cativeiro. É como se fosse o 3º cativeiro que Israel passou. Pouco falamos ou praticamos quando a gente vai falar sobre essa passagem bíblica. Não tratamos esse período que Israel estava vivendo como um período de cativeiro. Era um período de domínio, mas não um período de cativeiro. Na verdade, esse período que a gente vai ver agora não é tratado como cativeiro na Bíblia. Mas se a gente prestar atenção, tem todas as características. E que 3º cativeiro foi esse, pastor? Lembrando que a cativeiro é um lugar onde as pessoas se encontram presas, prisioneiras, cativas, escravas, onde elas são dominadas, onde é tentada mudar a sua identidade. Pois bem, nos tempos de Jesus, Israel vivia como que num cativeiro. Israel era dominado pelo Império Romano naquele tempo. Como assim? Se eles não foram levados para um outro lugar, pastor? Se no cativeiro do Egito eles foram levados para o Egito, se no cativeiro da Babilônia eles foram levados para a Babilônia, mas no Império Romano eles continuaram morando em Israel. Eles não foram levados para outro lugar. Como assim um cativeiro? Na maioria das vezes, igreja, esse é o problema. E esse é o pior dos cativeiros. Nós estamos num cativeiro sem perceber que estamos. Israel estava dessa maneira. Israel estava sob domínio do Império Romano, mas achava que estava livre. Achava que tinha liberdade. Na maioria das vezes, sim. Essa analogia a gente vê que não é necessário, às vezes, ser levado para um outro lugar para você estar num cativeiro. Às vezes você é cativo na sua própria casa. Por isso eu acho que nesse período de dominação do Império Romano foi o pior cativeiro de Israel, pois eles estavam presos em suas próprias terras. E o pior, eles não percebiam isso. Estavam escravos na sua própria casa. E pior, achando que eram livres. O Império Romano tomou Israel em 63 a.C. e dominou até 476 depois de Cristo. Chega de cerca de 500 anos. E raramente a gente analisa esse período com esse prisma de prisão, de cativeiro. Mas eu quero falar com vocês nessa noite sobre o pior dos cativeiros que Israel enfrentou.
E que você pode estar vivendo isso na tua vida nessa noite. Que é o engano de acharmos que estamos livres, mas na verdade estamos escravos de algo. Israel estava assim. E muitos de nós estão assim nessa noite. Acha que é livre, mas está escravo de alguma coisa e nem percebe. Israel estava exatamente assim. Tinham certeza que eram livres, quando na verdade eles eram escravos. E esse é o pior do cativeiro que a gente pode enfrentar. O cativeiro do engano da liberdade. Quando nós na verdade somos escravos e nem percebemos. Ou talvez nem queiramos perceber. É como o engano das drogas. Eu que já fui um viciado, muitos de vocês já foram viciados, alguns de vocês pode ser que ainda enfrentem algum vício, e fala, não cara, mas é só um gole, que nada, é só um trago. O cara está escravo, não vive mais sem, e acha que é livre. Eu vou para onde eu quiser, eu vou para a festa que eu quiser, eu fico sem beber. Eu duvido. Vai passando o tempo, e aqui está lhe falando o ex-alcoólatra. Eu era um alcoólatra. Chegar a roubar para poder beber. E a gente se torna escravo. E aí, pior de tudo, é que as pessoas acham que são livres. Fala, não, eu bebo quando eu quero. Aí para ir para a festa tem que beber, para ir para o jogo tem que beber, para ficar feliz tem que beber, para dançar tem que beber, para fazer não sei o que tem que beber. Mas eu sou livre, eu não sou escravo. E aí tem que fumar maconha para isso, tem que fumar maconha para aquilo, tem que usar. Mas eu sou livre, eu paro a hora que eu quiser. Tá certo. Quantas pessoas estão assim hoje? Escravas, jurando que estão livres. E muitas vezes não é nas drogas. Pode ser uma dependência sexual, da prostituição, da promiscuidade, da sujeira sexual. Ah, mas eu sou livre. Não consegue parar de ver vídeos pornográficos, fotos pornográficas. Mas eu sou livre, é só às vezes que eu vejo. Está escravo e não sabe. Jurando que está livre. Ninguém está vendo. Tua esposa não precisa ver. Teu marido não precisa ver. Só basta Deus estar vendo. De Deus não se esconde nada. Quantas pessoas hoje escravas do sexo? Quantas? Traindo esposa, traindo marido, se masturbando, destruindo suas vidas, escravas, mesmo achando que estão livres. Emocionalmente escravas de um relacionamento que está destruindo a tua vida, achando que está livre, mas é escravo. E cara, tem algo hoje que tem destruído vidas de uma maneira. Nós temos o Ministério NV aqui toda quarta, nem falei nos recados, que trata de dependência química. Toda quarta-feira a gente tem reunião aqui às 8 horas da noite. Se você tem problema com dependência química ou qualquer outro tipo de dependência, toda quarta-feira a gente tem o Ministério NV, Ministério Nova Vida, onde tem pessoas preparadas e capacitadas para te ajudar a sair desse cativeiro. E sabe qual é o nosso maior problema hoje? Não é mais drogas, é jogo. Você acredita? Jogo. Nosso maior problema hoje que a gente tem tratado no NV e que eu tenho aconselhado é jogo. Destruindo vidas, destruindo famílias. Ah, mas eu sou livre, é só uma brincadeira, é só um futebol, é só um tigrinho, é só uma aposta. E famílias sendo destruídas. Jurando que está livre, mas é escravo. Como todo cativeiro, Deus sempre levanta um libertador. E Israel estava escravo do Império Romano. Já estavam adorando a outros deuses, já estavam mudando a cultura de Israel, trazendo a cultura helenística da Grécia, e já estava mudando, e Israel achando que estava livre. Pô, os caras me dão grana, os caras constroem cada coisa massa aqui. Quando a gente vai em Israel, a gente vê as construções da época do Império Romano, é a coisa mais linda do mundo. Aí, pô, mas eles estão construindo isso para mim, estão me dando grana, o governo está me dando Bolsa Família, pô. Você é escravo, jurando que está livre. Até hoje, funcionam da mesma maneira. E nesse tempo, eles estavam escravos da mesma maneira. Mas como eu falei, Deus sempre levanta um libertador. Foi assim no Egito, foi assim na Babilônia, e foi assim nesse tempo. E quem foi o libertador aqui desse tempo? Jesus.
Jesus, Deus envia um libertador. E ele, abre tua Bíblia aí em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Os caras dão uma oportunidade a Jesus e ele vai pregar lá numa sinagoga. E ele fala sobre exatamente isso. Fala, bicho, vocês estão no cativeiro, vocês estão presos e nem percebem que estão presos. Vocês são escravos jurando aí que está tudo de boa. Cheio de financiamento, cheio de empréstimo, dependendo Tô bombando. Tô bombando no Instagram, todo mundo vê eu viajando, todo mundo vê eu com carro top, massa, livre. Escravo ao mesmo tempo. Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesus vai pregar numa sinagoga. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Versículo 16, tá? Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E aí ele, sabiamente abrindo o livro, achou um lugar onde está escrito lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente, sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus era muito desenrolado. Chegou na frente dos caras, os religiosos na sinagoga, e aí começou a ler. Aí falou, sabe, deixa eu ler Isaías. Os caras amam Isaías. Vou começar a ler. Isaías é puramente o profeta que fala sobre tudo que Jesus ia fazer. 700 anos já aconteceu, o profeta messiânico. E aí ele começa a ler Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. E os caras, os judeus esperando o Messias. Até hoje eles estão esperando o Messias, boa parte deles. Alguns já entendem que é Jesus. E aí Jesus começa: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou para proclamar a libertação dos cativos. E aí os caras ficam doidos. Jesus chegou, a palavra se cumpre hoje. Cheguei, galera. Chegou o papai. Chegou quem vai libertar vocês. E aí eles começaram a se chocar com isso. Jesus aqui tinha acabado de começar a revelar o seu ministério na terra. Tinha enfrentado Satanás no deserto. Primeiro grande ato público de Jesus aqui é justamente revelar ao povo de Israel que ele era o libertador definitivo daquele povo. Assim como no Egito, assim como na Babilônia, eles esperavam pelo libertador. Naquele tempo, Jesus chegou e falou: chegou o libertador. E no trecho de Isaías 61 que Jesus lê, deixa clara a missão dele: libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. No original aqui, além de libertar os cativos, esse restaurar a vista aos cegos não é só o cego físico, não é só aquele que não enxerga, mas o cego espiritual. Aquele que acha que é livre, mas está escravo no cativeiro. Era sobre isso que Jesus estava falando. E libertar os oprimidos. Ele é o único, verdadeiro e definitivo libertador. Ele estava pregando para pessoas como muitos de nós nessa noite. Pessoas que achavam que eram livres, mas eram escravas. E ele chega e fala: cara, eu não vou só tirar vocês do cativeiro. Primeiro de tudo eu preciso abrir os olhos de vocês. Porque para você sair do cativeiro, você precisa entender que você está no cativeiro. Para você sair da prisão, você precisa entender que você está numa prisão. Você precisa admitir. Você precisa confessar seus pecados. Você precisa reconhecer que está distante de Deus. Porque para manter a aparência, todo mundo mantém. Todo mundo bonitinho, todo mundo é crente aqui. E como é que está lá fora? E Jesus chega para os caras e fala: ó, deixa eu falar para vocês, a palavra se cumpre hoje. Eu cheguei para libertar. Eu cheguei para libertar. E é isso que Ele está falando para a tua vida nessa noite. Ele chegou aqui nessa noite para te libertar. Você pode esconder de mim, da pastora. Você pode esconder do teu líder de célula. Pode esconder de quem você quiser as suas lutas, as suas guerras. Você pode ter até vergonha do que você está passando. Mas de Deus não esconde. Porque infelizmente hoje tem muita gente se enganando, achando que é livre, mas é escravo.
Os judeus ficaram revoltados, eles aguardavam o Messias. E Jesus bateu no peito e falou: chegou o libertador, chegou o Messias. Todo cativeiro é horrível, mas o pior de todos é aquele cativeiro que você está escravo e nem percebe. Você jura que é livre. Uma coisa é você ser escravo, apanhar lá no Egito, ficar doido para sair. Fala: meu irmão, quando é que a gente vai sair daqui? Quando é que eu vou parar de apanhar? Quando é que eu vou parar de sofrer? Outro, o da Babilônia, antes de enviar, Deus falou: vocês vão ficar 70 anos aí. Então eles já sabiam quando começaria e quando terminava. Estavam lá, doidos para sair também. Mas e quando você está no cativeiro e não reconhece que está no cativeiro? Quando você está aprisionado espiritualmente, num relacionamento, num vício, nas drogas, no pecado, e não reconhece, jura que está livre, acha que continuar servindo na casa de Deus em pecado está de boa, é normal. Acha que continuar liderando em pecado está de boa, é normal. O que o Senhor quer fazer conosco nessa noite é o que Ele fez com esse povo aqui, com esses homens nessa sinagoga em Nazaré. Ele falou: eu cheguei para libertar vocês do cativeiro, mas eu preciso abrir o olho de vocês antes. Eu preciso trazer a vista antes. E aí começa dentro de você, cara. Depende de você. Você precisa avaliar a tua história. Você precisa avaliar a tua vida. O que você tem feito, o que você tem vivido. Pior ainda, que não perceber que está escravo, que está num cativeiro, é não perceber o libertador ao teu lado o tempo todo. Porque no Egito, Deus levanta Moisés 400 anos depois. Na Babilônia, Deus levanta Esdras, levanta Neemias e levanta Zorobabel 70 anos depois. Mas Israel estava no cativeiro e o libertador estava o tempo todo do lado deles. Aqueles homens estavam presos ao pecado, eram escravos do pecado, levavam uma vida religiosa, indo para a igreja dizendo que é crente, postando no Instagram, mas na prática era tudo o contrário. Só que esses homens e mulheres tinham o libertador o tempo todo ao lado deles. E pior do que estar num cativeiro e não reconhecer que está num cativeiro, é você estar num cativeiro tendo o libertador do teu lado o tempo todo para mudar a tua vida, para te libertar, para te salvar, e você não reconhecer isso. Muitos de nós, todo domingo e quinta-feira faz isso aqui nessa casa. Reclama que a vida não muda, que a história não é transformada, que o casamento é isso e que aquilo, e que o pastor demora para responder o WhatsApp. Demora mesmo. Às vezes eu nem vou responder, dependendo do caso. Aprender a se virar. E muitos de nós faz isso, culto após culto. Vem aqui, não reconhece que está no cativeiro, e se reconhece, não entende que quem pode te libertar é Jesus, que está ao teu lado o tempo todo. Essa era a realidade de Israel nos tempos de Jesus, aguardando o libertador, e o libertador o tempo todo com eles. E quando ele vem, eles não reconhecem que Jesus era o libertador. Estavam cegos em seus pecados, que os afastavam cada vez mais de Deus. E é assim como muitos de nós hoje estamos escravos em nossas vidas. Não estamos escravos numa prisão, não estamos escravos num lugar que não podemos nos deslocar, mas muitos estão aqui escravos, achando que são livres. Infelizmente estamos vendo uma geração tomada pela cegueira espiritual, pela cegueira causada pelo pecado e pela religiosidade, de querer ser alguém que você não é, de querer provar ser alguém que você não é. E estão levando suas vidas tranquilamente, jurando que são livres, como se nada estivesse acontecendo, quando na verdade são escravos e dominados pelo Senhor desse mundo, Satanás, e os pecados que têm dominado a tua vida. Pessoas afundadas nas drogas, prostituição, vícios, jogos, se achando livres, que acham que fazem o que querem quando querem, que saem a hora que quiserem do vício, enganados. Sobre isso, João disse, lá em João capítulo 1, versículo 9. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não os receberam.
Jesus veio, cara. Essa é a realidade de Israel daquele tempo. Eram escravos. O libertador veio. O verbo veio. O verbo se fez carne. Jesus estava lá com eles. Mas eles não o receberam. Mas eles não o reconheceram. E aí a gente fala, caramba, velho. Como é que os caras não receberam Jesus? Muitos de nós estamos assim aqui nessa noite. Insistindo, reconhecendo que Jesus não pode mudar a tua história. Que talvez, se você buscar algum outro Deus, se você fizer um tipo de trabalho, se você pagar um tipo de promessa, sei lá o que, você resolve a sua vida. Que o problema financeiro que você tem hoje, só na aposta é que vai resolver. Que o problema do teu casamento, só se você pegar aquelas conselheiras do Instagram que falam um bocado de besteira. E Jesus, o libertador, ao teu lado o tempo todo. Quantos de nós não temos rejeitado Jesus diariamente? Quantos de nós não vemos ao culto? Deus fala contigo. O Senhor, por meio da palavra dele, fala o que é preciso você fazer para mudar a tua história. E você rejeita a orientação do Senhor. Você rejeita a palavra de Deus. Está rejeitando o libertador. Não tem diferença alguma do que o povo de Israel estava fazendo. Aqueles homens religiosos tentaram matar Jesus. Quando saiu da sinagoga, a gente, quando vai a Israel, a gente conhece lá o Monte do Precipício. Tentaram empurrar Jesus lá, porque ele estava falando as verdades. Tentando matar o libertador, que está tentando te ajudar. E muitas vezes somos nós, tentando matar o libertador, empurrar Jesus nas nossas vidas, no precipício da tua vida, falando, cara, eu quero ser liberto, mas eu não queria ser liberto de outro jeito. Queria continuar fazendo o que eu estou fazendo. Queria continuar transando com todo mundo. Queria continuar usando aí do jeito que for. Empurrando Jesus do precipício o tempo todo. Rejeitando o libertador. É dura a realidade, igreja, mas é a verdade. Jesus já tinha anunciado a eles pessoalmente: eu vim libertá-los do cativeiro. Mas a maioria das pessoas até hoje ainda não acreditam. Continuam escravas. E Jesus disse mais: eu vim anunciar o ano aceitável. Quando ele está lendo lá Isaías 61, ele fala: eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que é esse ano aceitável? Esse termo refere-se de ano aceitável ao ano do jubileu, descrito em Levítico 25. Então, de 7 em 7 anos a terra tinha que ser descansada, o Shemitah, o ano sabático. E após uma sequência de 7 anos sabáticos, no 50º ano, nos 50 anos, era o ano do jubileu. Então esse era o ano que era um propósito maior desse ano, era equilibrar o sistema econômico em Israel, porque aquele que era escravo, quando desse 50 anos, tinha que ser liberto. Aquele que tinha vendido uma terra, a terra tinha que ser devolvida. Então tinha um equilíbrio econômico na terra de Israel a cada 50 anos. E aí todas as dívidas eram canceladas a cada 50 anos. Olha que maravilha. Tua casa em 320 parcelas, em 50 anos estava paga. Então, a cada 50 anos, todas as dívidas. E quem tem dívida, está escravo de alguém. Está em algum cativeiro. A cada 50 anos, as dívidas eram canceladas. E Jesus falou: eu cheguei para trazer o ano aceitável. Cheguei para trazer o jubileu. Jesus não veio simplesmente para libertar de uma escravidão física. Ele veio muito mais além. Foi de uma libertação espiritual eterna e não temporária. Ele estava falando para aqueles homens ali. O que Jesus estava falando agora sobre o jubileu era: vocês não precisam mais esperar a cada 50 anos para serem livres, para serem libertos, para deixarem de ser escravos, para terem uma dívida cancelada. Vocês me têm agora o tempo todo. Eu sou o definitivo libertador de vocês. E isso é pra gente. A gente não espera mais 50 anos para deixar de ser escravo. A gente não espera mais 50 anos para ter uma dívida cancelada. Nós temos o nosso libertador, o nosso salvador conosco o tempo todo. Quer sair do teu cativeiro nessa noite? Ele está aí, disponível para você, para te libertar nessa noite. Não é amanhã, não é semana que vem, não é daqui a 50 anos. Ele pode mudar a tua história nessa noite. Isaías 9, versículo 1 diz: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Talvez a terra aflita, escura, seja a sua vida nessa noite. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas
Nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava nas trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita, como se exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Sobre toda a bota em que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida, sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Você não precisa esperar mais 50 anos. Você não precisa esperar mais um ciclo. A tua vida, a tua história pode mudar hoje. Esse teu cativeiro, esse teu tempo de escravidão pode mudar hoje. Colossenses 2,13 diz: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando a escrita de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Quando Jesus morre naquela cruz, Ele leva toda a nossa dívida de pecado, tudo aquilo que nos escravizava. Ele muda a nossa história. Se você continua escravo hoje, é porque você não entendeu que o libertador já te libertou. Ele já mudou a tua história. Você provavelmente está levando uma vida de escravo, de liberdade, achando que está livre, mas como escravo. Os que continuam em cativeiro é porque ainda não entenderam isso, que Jesus já te libertou. Muitos acham que estão livres, mas estão vivendo o pior dos cativeiros, que é aquele que dá a falsa impressão da liberdade, como as redes sociais hoje em dia. Eu gosto de comparar com aqueles caras que levam o passarinho para passarinhar de manhã cedo. Quem tá ligado? Quem faz isso ainda faz, Léo? Faz, né, Léo? 4 horas da manhã, por aí. Quem tá ligado no que eu tô falando? Pessoal que sai logo cedo para passarinhar. Passarinhar é quando o pessoal que cria passarinho nas gaiolas, aí leva logo cedo. Aí leva o passarinho para tapear ele. Não, Léo? Dá um tapeia nele, para ele não se estressar mais naquele cativeiro que ele está vivendo. E aí pega o passarinho e leva para o meio da floresta, leva para o meio dos outros pássaros. E aí lá ele, verde, mata, tal, as plantas. Oh, meu parente ali, então ele está dentro da gaiola, ele está dentro do cativeiro. Então, o sol, que irado, velho. Aí ele vem, começa a conversar com os outros passarinhos lá. Começa aquele passarinhar, o objetivo é isso, tá? Leva lá. Para ele não entender que ele está no cativeiro. Leva ele para o meio do povo dele, leva para o meio do habitat dele. E lá ele está lá. Tá? E aí ele achando que está livre, mas ele está preso no cativeiro. E muitas vezes somos nós. Satanás está fazendo muitas vezes isso com a tua vida. Está te levando para passarinhar. Solta a corda um pouquinho, vai lá no culto, fica de boa. Vai lá aprender a piu com todo mundo. Mas volta. Quantos de nós não está desse jeito? Satanás levando para passarinhar. Achando que está livre, que está liberto, que está igual aos outros. Mas na verdade está no cativeiro, está preso. E não é simples o processo de libertação. Pois por mais que os escravizados estejam enfrentando algo terrível, muitos deles se acostumam com aquilo e preferem viver como escravos. Na Babilônia, a galera, muitos dos caras preferiram continuar lá, na Babilônia. O cara fala, cara, mas eu vou perder meu Bolsa Família. Já tinha isso na Babilônia. Nabucodonosor já, daqueles tempos, inventou, não foi o Nabucodonosor do Brasil. Já, segurando a galera, aprisionando. E aí a galera se acostuma tanto. Tem um nome que se dá para isso. Eu me esqueci agora. Me lembrei agora. Se alguém me lembrar aí. O cara se acostuma tanto com quem está ali maltratando. Vocês lembram? É uma síndrome, tem um nomezinho.
Síndrome de Estocolmo, né? Que a pessoa se acostuma tanto com aquela pessoa que está maltratando que ela ama aquela pessoa, passa a amar, passa a entender que aquilo é a realidade, aquilo é a verdade dela. Que aquilo está bom. Pelo menos está me dando comida, está me dando prazer, está me dando um trocadinho, está me dando... tá de boa. E aí as pessoas ficam cativas, presas, jurando que estão livres. A maior dificuldade é você entender que o libertador está do teu lado o tempo todo. Mas ainda mais, é você querer ser liberto. Romanos 12:2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mudança começa aqui, cara. Se você não reconhecer que você está escravo, se você não reconhecer que você está num cativeiro, nada vai mudar. Absolutamente nada vai mudar. Começa aqui. Começa na mudança da mentalidade. Só que hoje o mundo fecha a gente. Fecha a gente na internet, nas notícias. Você só ouve aquilo, você só lê a notícia, aquilo que eles permitem que você leia. Você só se alimenta daquilo que eles permitem que você se alimente. São sempre as mesmas pessoas, sempre a mesma coisa. E aí você fica aquilo e você acha que a realidade é aquilo. A realidade é o Instagram, aquilo que você vê no Instagram. A realidade é o que te mostram na televisão. A realidade é aquilo que te contam. E você é escravo. Começa a mudança aqui. Gálatas 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Você não é escravo, cara. Deixa Jesus abrir os teus olhos. Você não é escravo. Você é filho. Você pode até ter se acostumado com essa vida que você está levando. Mas nessa noite eu profetizo e declaro: Jesus vai te libertar. Ele vai falar contigo. Se ele ainda não falou, até o final desse culto você vai ter um encontro poderoso com o Senhor. E Ele vai te libertar como um dia Ele me libertou. Como um dia Ele libertou muitos aqui. Chegou o dia de você ser liberto. Chegou o dia, o libertador está aí o tempo todo. Só depende de você. Um dia o Senhor levantou Moisés. Um dia, 400 anos depois, levantou Moisés e o povo saiu da escravidão. Parecia que aquilo nunca ia acabar. Um dia, 70 anos depois, Deus levanta Zorobabel, levanta Esdras, levanta Neemias. Parecia que nunca ia acabar, mas acabou o cativeiro da Babilônia. Jerusalém estava destruída, parecia que ela nunca mais ia ser aquela cidade linda. E ela voltou a ser aquela cidade linda. E talvez você olhe para você hoje e fale: cara, eu sei que tem um libertador, mas o meu caso é impossível. Será que tem jeito? Será que Ele pode mudar a minha história? Nessa noite Ele te diz: sim, nessa noite eu vou mudar a tua história. Mas você precisa querer. Você precisa dar o braço a torcer. Você tem que ser corajoso, corajosa, para enfrentar e bater de frente com os teus medos, com os teus dominadores. Porque você fala: cara, será que Ele vai me liberar? Será que eu vou conseguir me soltar dessas amarras? Um dia eu assim, igreja, eu olhava para a minha vida e falava: cara, não tem como sair desse cativeiro de drogas, de prostituição, de mentiras. Minha vida sendo destruída, não tem. Eu olhava e falava: cara, não tem como. Eu bebia todos os dias. A pastora sofreu muito comigo. Eu falava: é impossível, eu não consigo. Mas um dia eu conheci o libertador. Um dia eu conheci o libertador. E que já foi dependente químico como eu, sabe o quanto é difícil deixar os vícios. Mas no dia 8 de dezembro de 2000, dia 3 de dezembro de 2008, eu peguei, conheci Jesus, peguei o último copo de cerveja que eu tinha tomado e falei: nunca mais eu tomo essa porcaria. Estou saindo da escravidão hoje. Pode doer, pode fazer o que for, nunca mais fui escravo. Porque eu entendi que eu sou filho. Porque eu entendi que eu tenho um Deus que morreu por mim naquela cruz. E que já levou todas as dores, levou tudo aquilo que me precisava. Agora é comigo. A parte dele Ele fez.
A minha parte agora é lutar, é reconhecer que Ele é o meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, meu Libertador. E como é que eu faço, pastor, para sair do cativeiro? O vovô já pode se colocar aqui. João capítulo 8. Versículo da minha vida. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais, os caras dizendo para Jesus, jamais os religiosos, fomos escravos de ninguém. Achando que estavam livres e eram escravos. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Quer mudar a tua vida nessa noite? Quer ser liberto? Quer definitivamente sair desse ciclo de escravidão? Sai e volta, sai e volta, sai e volta. Igual os maloqueiros que o major pega. Prende num dia, volta no outro. Prende num dia, volta no outro. Prende num dia. Só que tem um bocado de gente espiritualmente assim aqui na igreja. Jesus liberta num dia, no outro ele volta. Liberta num dia, volta no outro. Vai. Acabou. 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 Eu profetizo isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Acabou o tempo de escravidão. Acabou o tempo de escravidão. Chega. Você é filho. Você é filha. Você precisa ter coragem. Você precisa enfrentar teus medos de frente. Você precisa enfrentar os teus opositores. Você precisa encarar os teus pecados. Você precisa ser forte, corajoso. Você precisa bater o pé nessa noite e falar: eu não continuo nessa escravidão. Eu não continuo nesse cativeiro. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Você é livre. Você é livre. Mas infelizmente está cheio de pessoas que acham que estão livres, mas estão no cativeiro, estão na prisão. Uma falsa liberdade, onde aquele que te domina, como que usando uma corrente, num pet, vai te liberando até onde ele permite que você vá. Quando você começa a extrapolar os limites, o teu dominador tem te puxado de volta, e você fica nesse ciclo de escravidão do pecado. Nunca consegue sair do pecado, porque não se posiciona. Porque não se posiciona. Sabe o que Jesus está te pedindo nessa noite? Toma posição de filho. Toma posição de filha. Definitivamente. Toma a tua posição e fala: eu tenho um libertador. Eu não aceito mais viver dessa maneira. Eu não aceito mais ser escravo. Porque teve um dia que Deus enviou o seu Filho, o próprio Deus, Jesus Cristo, que veio como homem passar por todas as lutas, medos, dificuldades que nós enfrentamos aqui. E Ele venceu lá naquela cruz, para nos provar que sim, é possível sermos livres nesse mundo. Não precisa ser escravo de nenhum dos pecados que você é escravo hoje em dia. Nós somos livres. Nós somos livres. Jesus veio para te libertar nessa noite. Ele morreu naquela cruz para te dar liberdade. Por isso, se você quer fazer uma oração comigo, você que está precisando encontrar liberdade no Senhor, todos de olhos fechados, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Levanta a tua mão no teu lugar. Você que sabe que precisa de liberdade, aleluia, glória a Deus. Todos de olhos fechados, é você e Deus. Eu quero fazer uma oração com você.
Você que sabe que precisa encontrar liberdade. Você sabe que de alguma maneira está em algum escravo de algum cativeiro. Se coloca de pé no teu lugar, você que levantou a sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Isso. É você e Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que ficou de pé, coloca a tua mão no teu coração. Repete assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu eu entrego a minha vida a Ti. entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço reconheço que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu meu Salvador, o meu Redentor, o meu Libertador, que morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia e que está voltando. Jesus, eu estou no cativeiro do pecado e não sei como sair. Me ajuda. Eu reconheço que Tu és o meu Senhor, que Tu és o meu Deus. Me liberta, Jesus. Não quero mais ser escravo. Eu quero ser filho. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas vidas te pedindo: liberta-os, Pai. Dá coragem, dá força. Eu sei como é difícil. Eu sei como é difícil essa luta e essa guerra, mas tudo se torna muito mais fácil e simples quando nós entregamos nossas vidas a Ti e descansamos em Ti. Por isso eu oro por essas vidas, te pedindo que o Senhor possa fortalecer a fé, que o Senhor possa fortalecer a coragem, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, estar ao lado deles o tempo todo, encorajando para que eles não voltem mais do cativeiro, que o Senhor os libertou nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu só quero pedir você que fez essa oração nessa noite pela primeira vez, ou você que nos visita, ou veio outras vezes aqui e ainda não deixou teu contato com o pessoal do Boas-Vindas. Ao final do culto eles estarão lá, lá fora da igreja para pegar o teu nome, teu telefone, e a gente poder orar pela tua vida, te convidar para uma célula e acompanhar a tua vida. Amém? Não vai embora sem deixar o teu contato. Se coloca de pé, igreja. Essa é a noite que o Senhor te trouxe aqui para te libertar da vergonha do pecado, te libertar do cativeiro, da prostituição, do vício, da mentira, da falta de caráter. Comece a adorar o Senhor, comece a colocar diante dele as suas dificuldades, o que você precisa ser liberto. Comece a adorar, adore o Senhor. Posso ouvir tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz ressalta da lei, e nada além do sangue, e nada além, nada além. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além de Deus. Declara, igreja, declara: eu sou livre. Somos livres. Sou livre, livre, livre do pecado, livre da morte, livre da condenação. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. E eu sou livre.
vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, só uma maneira de sermos livres: se o Filho, se Jesus nos libertar. Começa a confessar a Ele os teus pecados. Começa a falar a Ele qual é a prisão que tem te deixado cativo ao cativeiro. O que tem te aprisionado? Coloca a tua mão no teu coração. Repete assim comigo: Jesus, eu confesso a Ti os meus pecados. Eu confesso o cativeiro que eu estou vivendo. Eu achava que eu era livre, mas eu estou escravo do pecado. Me liberta, Jesus. Nessa noite, eu reconheço que Tu és o único que pode me libertar, que Tu és o único libertador, que só há liberdade genuína em Ti, Jesus, vivendo em Ti, Jesus. Por isso eu entrego a minha vida, eu entrego a minha família, eu entrego a minha história, para que o Senhor me conduza. Eu quero viver livre, eu quero ser verdadeiramente livre, como um filho de Deus, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas a Ele. Aleluia, glória a Deus. Não se permita mais ser subjugado pelo pecado. Bata o pé nessa noite definitivamente. Seja livre e verdadeiramente livre, amém? Segura na mão do irmão que está do teu lado. Levanta a mão do teu irmão bem alto. Repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. O poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a tua mão direita bem alta. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão do Espírito Santo esteja contigo durante todos esses dias, até que Ele volte. Que você tenha experiências poderosas com Ele, você possa experimentar da verdadeira liberdade de deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, que só Jesus pode te dar. Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Você tem experiências poderosas com o Espírito Santo de Deus nesses dias. Você ajuste aquilo que precisa ser ajustado e viva uma vida de verdadeira e genuína liberdade, em nome de Jesus. Dá um abraço do irmão que está do teu lado. Vai na paz. Quinta-feira, Teatro Companhia Nissi. Espero vocês aqui. Amo vocês. Em meu lugar, e hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar, e hoje eu tenho vida.